Maria Ana da Espanha nasceu em uma dinastia obcecada com a pureza do sangue, fruto de gerações de endogamia real. Casou-se com seu primo e tornou-se imperatriz do Sacro Império Romano. Sua vida entrou em uma espiral de dever, sofrimento e decadência dinástica enquanto ela suportava os horrores da Guerra dos 30 Anos. Esta é sua história. Maria Ana da Espanha nasceu no Palácio de Escorial, ao norte de Madrid, na Espanha, em 18 de agosto de 1606. O pai dela era o rei Filipe III da Espanha, que governou o Império Ibérico desde 1598. Na época, a Espanha era considerada a principal potência da Europa. Um país que governava grandes partes da Itália e dos Países Baixos, além de possuir um extenso império colonial por toda a América, Caribe e até nas Filipinas. A corte espanhola era, consequentemente, um lugar de imensas riquezas, e a jovem Maria Ana foi criada em luxo e esplendor inimaginável, mas também sob o sufocante dever real. A mãe de Maria Ana era Margarida da Áustria, prima de primeiro grau de seu pai, um casamento que não era nada incomum. Na perigosamente emaranhada árvore genealógica da dinastia Habsburgo, a família estava dividida em duas potências reais: os Habsburgos austríacos, que governavam a Europa Central, e os Habsburgos espanhóis, que comandavam um império que se estendia de Madrid até as Américas. Mas a estratégia deles para manter o poder na família teve um preço. Eles se casaram entre si repetidas vezes, e quando Maria Ana nasceu, isso já era uma tradição. Séculos de endogamia obsessiva transformaram a linhagem dos Habsburgo em uma bomba relógio genética, cheia de ancestrais sobrepostos e riscos devastadores à saúde. Por parte de pai, ela era descendente do rei Filipe II da Espanha e de sua sobrinha, a arquiduquesa Ana da Áustria. E por parte de mãe, outro casamento entre tio e sobrinha dos Habsburgo, Carlos II da Áustria Interior e Maria Ana da Baviera. Maria Ana era aparentada consigo mesma por vários ramos do mesmo complicado tronco genealógico. No entanto, surpreendentemente, ela não tinha nenhuma das deformidades ou doenças famosas dos Habsburgo, ao menos visíveis. O pior ainda estava por vir, porém, e as gerações futuras não teriam a mesma sorte. Maria Ana era a quarta filha de seus pais. Uma irmã mais velha, Ana, se tornaria a rainha da França, enquanto seu irmão mais velho se tornaria o rei Filipe IV da Espanha em 1621. Isso ocorreu após a morte precoce do pai deles aos 42 anos devido a uma doença. Isso permanece incerto até hoje, embora tifo ou gripe estejam entre as causas suspeitas. Quando o pai dela morreu, já se discutia há anos na corte espanhola com quem Maria Ana se casaria. Com o rei Filipe III morto, seu irmão, o recém-coroado Filipe IV assumiu o controle do destino dela. Todos os olhos se voltaram para um plano controverso e de alto risco, o chamado casamento espanhol. Um casamento sugerido que geraria batalhas diplomáticas intensas, indignação nacional e quase uniria duas grandes potências europeias. O assunto do possível casamento de Maria Ana se transformou em um grande caso diplomático na política europeia na década de 1620. Quando ela ainda era criança, havia um plano para casá-la com seu primo, o arquiduque, João Carlos, um filho de Fernando, segundo o futuro imperador do Sacro Império Romano. Mas isso não aconteceu porque João Carlos morreu em 1618. Na época, Espanha e França estavam envolvidas em mais um confronto pela supremacia, e foi então que surgiu uma proposta surpreendente, uma aliança com a Inglaterra. Maria Ana agora estava destinada a se casar com ninguém menos que Carlos, príncipe de Gales, o herdeiro dos tronos da Inglaterra, Escócia e Irlanda. Foi uma jogada ousada, quase impensável, unir dois rivais históricos através do casamento. Ainda assim, no jogo implacável da política de poder europeia, nada estava fora de questão. Assim tiveram início as infames negociações do casamento espanhol, uma aposta real que impactaria cortes e reinos igualmente. As negociações iniciaram em 1621 após a morte de Filipe III e a ascensão de Maria, irmão de Ana, como Filipe IV. Novos conselheiros agora comandavam o governo em Madrid e eles aconselharam que a aliança matrimonial com a Inglaterra deveria ser promovida.
As longas conversas culminaram em 1623, quando o príncipe Carlos e o duque de Buckingham viajaram disfarçados à Espanha para avançar nas negociações. Quando chegaram à corte espanhola e se revelaram, as coisas pareciam ir bem no início, mas depois as negociações fracassaram. Carlos considerou que havia sido maltratado e partiu para a Inglaterra quando voltou. Ele trouxe de volta mais do que decepção, trouxe um desastre diplomático. Os planos de casamento não apenas desmoronaram, eles implodiram, desencadeando indignação, escândalo e uma reação em cadeia que levou a uma guerra total. Em 1625, a Guerra Anglo-Espanhola havia começado e ela se arrastaria por 5 anos sangrentos. O rei Filipe agora precisava encontrar um novo marido para sua irmãzinha, e ele encontraria o par perfeito dentro de sua própria família. Com o colapso das negociações sobre o casamento espanhol e a entrada na guerra, o governo espanhol voltou à ideia de casar Maria Ana com um de seus muitos primos. E foi assim que, em 1626, Maria Ana foi prometida a seu primo, o arquiduque Fernando da Áustria, filho e herdeiro do imperador Fernando II. Ele também era o irmão mais novo do arquiduque João Carlos, que já havia sido proposto como marido para Maria Ana, antes de sua morte prematura. Anos antes, as negociações do casamento se arrastaram por 2 anos, enquanto continuavam os pontos de conflito relacionados ao dote e aos direitos de sucessão na Espanha. No final, foi apenas no fim de 1629 que Maria Ana e sua comitiva finalmente deixaram a corte espanhola e partiram para Viena. A viagem durou mais de 1 ano, amplamente atrasada por um devastador surto de peste bubônica na Itália, um dos piores da história moderna. Antes que o casamento pudesse acontecer, porém, Fernando, desconfiado dos retratos idealizados que havia recebido, decidiu ver sua noiva em segredo. Só depois dessa inspeção privada é que ele concordou em prosseguir com o casamento. Em 20 de fevereiro de 1631, Maria Ana casou-se com o futuro imperador Fernando III em Viena, aos 24 anos. Ela era considerada uma noiva real relativamente velha, mas tinha uma idade próxima à do novo marido, que era apenas 1 ano mais novo, com 23 anos. Apesar do caráter político do casamento, a união revelou-se surpreendentemente calorosa e afetuosa. Fernando era profundamente dedicado à esposa e permaneceu fiel durante toda a união, algo raro entre os membros da realeza daquela época. Maria Ana, com seu jeito alegre, equilibrava a seriedade de Fernando, trazendo leveza a uma corte que seria séria. Mas o casamento deles se desenrolou em meio a um cenário sombrio, a brutal e implacável Guerra dos 30 Anos, que devastou a Europa e deixou destruição por onde passou. Para entender a vida de Maria Ana na Europa Central após se casar com Fernando, vamos analisar o conflito que devastou a região no início do século XVII, quando a Alemanha estava dividida por questões religiosas. Desde o início da Reforma Protestante em 1517, ocorreram guerras frequentes entre católicos e protestantes nos principais estados alemães durante o século XVI. Esses conflitos ressurgiram em 1618, quando protestantes da Boêmia, atual Tchequia, governada pelos Habsburgos, resistiram à tentativa de restabelecer o catolicismo em Praga e outros locais. A Guerra da Boêmia ampliou-se para a Guerra dos 30 Anos em 1618 a 1619, com a entrada de mais estados alemães no conflito. Mesmo enquanto Maria Ana negociava com a Inglaterra sobre o casamento espanhol no início dos anos 1620, os Habsburgos conquistaram várias vitórias e pareciam prestes a impor sua autoridade sobre toda a Alemanha. Mas então, para evitar uma vitória dos Habsburgos, outras grandes potências protestantes começaram a intervir no conflito. O Reino da Dinamarca se envolveu em 1625, seguido pela intervenção sueca em 1629. À medida que essas potências protestantes intervinham, seus exércitos empurravam os Habsburgos para o sul da Alemanha, de volta em direção à Boêmia austríaca. Cidades foram destruídas e terras seguras colapsaram em dias. A guerra estava se aproximando
e logo alcançaria até mesmo a família real dos Habsburgos. Quando Maria Ana chegou à Áustria, a guerra já havia ceifado a vida de centenas de milhares de homens. Mas o pior impacto foi sentido pela população civil, pois fazendas foram queimadas e cidades e vilarejos inteiros destruídos, a vida cotidiana foi interrompida e a fome se instalou em alguns lugares. Estima-se que entre 4 e 10 milhões de pessoas morreram antes do fim da guerra, tornando este o conflito mais destrutivo da história da Europa moderna. Mesmo dentro das paredes douradas dos palácios dos Habsburgo, Maria Ana não conseguia ignorar o sofrimento. Fora do império governado por sua nova família, tudo era destruído e os horrores da guerra se aproximavam. Tudo isso enquanto seu marido, profundamente envolvido no conflito, estava frequentemente longe, no fronte. Isso não assombraria apenas o mundo ao seu redor, mas acabaria definindo toda a sua vida. Após o casamento, Ana tornou-se rainha consorte da Hungria e da Boêmia, mas sua ascensão continuou. Em 1637, após a morte do sogro, seu marido tornou-se imperador do Sacro Império Romano e Maria Ana tornou-se imperatriz. Em um dos momentos mais críticos da história europeia, apesar de serem majoritariamente católicos, os franceses intervieram na guerra em 1635 para apoiar os estados alemães protestantes. Para reduzir o poder dos Habsburgos, à medida que isso acontecia, os Habsburgos austríacos precisavam da ajuda de seus primos espanhóis mais do que nunca. Maria Ana era um ponto de contato vital entre os governos austríaco e espanhol, escrevendo regularmente para seu irmão, o rei Filipe IV da Espanha. Ela o incentivava a manter a guerra contra os franceses e seguir apoiando o lado austríaco da família. Com seu marido frequentemente ausente, liderando campanhas militares pela Alemanha, Maria Ana tornou-se uma figura central na corte austríaca. Em vez de confiar em ministros homens, Fernando lhe confiou poder real, nomeando-a regente em várias ocasiões, uma honra rara que dizia muito sobre sua confiança no julgamento e habilidade política dela. Mas enquanto ela governava em sua ausência, outro dever real se aproximava, um muito mais pessoal, muito mais perigoso e que terminaria em desilusão. Maria Ana engravidava com frequência após se casar com Fernando. Na Baixa Idade Média e início da Era Moderna, esperava-se que mulheres da realeza tivessem o máximo de filhos possível. 1 em cada 3 crianças morria na infância. Outras, ao crescer, eram vítimas de doenças como sarampo e varíola. A melhor maneira de garantir a continuidade da linhagem real era, portanto, ter o maior número possível de filhos, de preferência vários filhos homens. O herdeiro de Fernando III nasceu 2 anos após seu casamento com Maria Ana, o futuro Fernando IV. Nascida em setembro de 1633, o segundo filho de Maria Ana, uma filha chamada Mariana, em homenagem à mãe, nasceu em dezembro de 1634, apenas 15 meses e meio depois de Fernando. Em uma preocupante escalada do incesto entre os Habsburgos austríacos e espanhóis, ela acabaria se casando com seu tio, o rei Filipe IV da Espanha. O segundo filho, Filipe Augusto, nasceu em 1637 e morreu antes dos 2 anos. Um terceiro filho, Maximiliano, nem chegou a completar 1 ano de vida. Finalmente, porém, um segundo herdeiro saudável nasceu em 1640. Essa criança, chamada Leopoldo, acabaria sucedendo nos domínios dos Habsburgo no final da década de 1650 e se tornaria um dos governantes Habsburgo com o reinado mais longo e bem-sucedido na história de quase 900 anos da família. Ao longo da década de 1640, Maria, Ana e Fernando provavelmente pensavam que Leopoldo seria seu último filho. Maria Ana já se aproximava dos 40 anos em meados da década de 1640. Então, quando Maria Ana inesperadamente engravidou novamente no final de 1645, foi um choque. Um último e inesperado acontecimento em uma vida já turbulenta. Mas essa 6ª e última gravidez não traria celebração. A última gravidez de Maria Ana terminaria em tragédia, em parte por causa do estado desordenado da Áustria. Em 1646, com apoio francês,
Os suecos ganharam vantagem na Guerra dos 30 Anos e avançaram ao sul, rumo à Boêmia e Áustria. Maria Ana e sua família estavam em uma residência real em Linz, quando souberam do rápido avanço do inimigo em áreas antes consideradas fora do alcance dos suecos e seus aliados franceses e alemães. Em estado de pânico, a família real fugiu para Viena enquanto as forças inimigas se aproximavam. A pressão era imensa. A corte estava em tumulto. O império desmoronava nas bordas e Praga cairia para o exército sueco antes do fim da guerra. Em meio a esse caos e medo, Maria Ana ficou grávida de seu 6º filho. Então, o impensável aconteceu. A peste chegou a Viena. A maneira mais segura de evitar a peste naquela época era simplesmente fugir da cidade onde ela chegava e se refugiar em uma casa de campo longe de outras pessoas. Maria Ana e seus filhos, consequentemente, voltaram para Linz, apesar da perigosa situação militar. Pouco depois de chegar lá, ela adoeceu. A situação dela piorou nas semanas seguintes e, em 12 de maio de 1646, ela começou a sangrar muito. Os médicos perceberam que a melhor chance de sobrevivência da criança era retirá-la do ventre dela, uma prática terrível que era muito comum no início da Era Moderna. E assim, Maria Ana morreu por perda de sangue no início do dia 13 de maio de 1646, aos 39 anos. A criança viveu poucas horas e foi sepultada junto com eles na cripta imperial dos Habsburgo em Viena. A Guerra dos 30 Anos seguiu por mais 2 anos. Mesmo após a morte de Maria Ana em 1646, as negociações de paz já avançavam em Westfália e Osnabrück, no noroeste da Alemanha. Os Habsburgos aceitaram a derrota, e ficou definido que estados europeus não poderiam mais intervir em assuntos religiosos de outros países e principados. Apesar do amor entre eles, o marido de Maria Ana se casaria mais 2 vezes, mas foram os filhos e filhas que ele teve com Maria Ana que dariam continuidade à linhagem, para governar na Áustria e gerar futuros reis da Espanha. Obrigado por assistirem ao vídeo sobre Maria Ana da Espanha, espero que tenham achado interessante. Me contem o que acharam da vida dela aí embaixo nos comentários e, se tiverem sugestões, também deixem aí embaixo nos comentários. Espero que minha voz não tenha ficado muito rouca. Estive doente essa semana com forte dor de garganta e perdi a voz. Espero que a narração não tenha ficado ruim e tenha soado normal. Comentem aí embaixo. Espero que estejam inscritos e com notificações ativadas para receberem meus vídeos assim que eu postar. Nos vemos no próximo Vidas Esquecidas. Obrigado.